segredo da vida é você ser incompreendido por um longo período do tempo e se sentir confortável na sua pele. Eu vejo essa população jovem como consumidores de conteúdo e não como produtores de conteúdo. Eu não sou o cara mais inteligente, eu não sou o cara mais bem conectado, eu não sou o cara com mais dinheiro. Eu vou falar um trem pra você, eu sou o que dorme menos. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Imigrante com seu host Thiago Prado, direto de Boston, Massachusetts, a capital do brasileiro, aqui na terra do Tio Sam. Esse episódio de hoje serve para qualquer um de vocês aí que já me acompanha há muito tempo. Pode ser na Austrália, pode ser no Japão, pode ser no Brasil, na Europa ou, claro, aqui nas Américas. Por quê? Comida é o melhor ponto de conexão. É onde a gente se encontra. Você já viu o título do podcast, então eu vou cortar já logo, porque não precisa nem de muita explicação para abrir. E se você gostou no meio do caminho, segue o canal, comenta, deixa o feedback. E o LinkedIn, o Instagram, o site desse empresário, Edilson Oliveira, direto de Mantena, tá aí para você. Segue o cara também. Bem-vindo, Edilson. Obrigado. Tudo bom ter você aqui comigo hoje, cara. Muito obrigado pelo convite. Bem tempo que a gente fala de vinho, né? E fala de marcar. E tá enrolando. Mas hoje chegou o dia. Chegou, cara. Não vai voltar lá na história, porque, eu era cliente seu desde quando eu era moleque aqui no primeiro restaurante. Você foi em Everett, né? Foi em Everett, Everett era... 2004. Eu cheguei em 2001. 2001. Mas longa história. Mas me conta aqui, cara. Você é filho de quem? Você veio de onde? Qual que é a história do Edilson? Ok. Eu vim... quando eu vim para os Estados Unidos, morar em Mantenópolis, né? Mas você é filho de quem? Eu fiz o Sr. Joaquim Paulo de Oliveira e a Agripina Francisca de Oliveira. Bom demais. E de onde que são? Eles são de Mantenópolis. E você nasceu lá? Na verdade, não é Mantenópolis, é interior, né? Perto de Mantenópolis, que são 8 quilômetros, né? Então conta a verdade para nós aí, não mente não. Qual que é a cidade? A cidade... É na roça. Mas mas então é na roça mesmo? Capinópolis. Conhecido como povoado. Conhecido como Placa. Boa. Quantas pessoas lá em Capinópolis hoje, você sabe? Muito pouco. A cidade de Mantenópolis tem 13 mil habitantes. Então, né? Capinópolis tem menos de 1.000? Menos de 1.000. Então todo mundo é primo. Sim, todo conhecido. Todo mundo é parente. Todo parente, todo conhece, né? Perguntou dos Oliveira ali, todo mundo sabe quem que é. Sabe, Joaquim Carlota, né? Que é meu pai, fala Joaquim Carlota. Bom demais. E você cresceu e tinha fazenda, gado, galinha, porco, como que era? Era na cidade mesmo? Não, tinha tudo isso. A gente mexia com gado e café, né? Boa. Gado de leite? Gado de leite. Eita. Então você acordava cedo? Já tirei muito leite já. Então você tem as manhas? Tem. Não é daqueles meninos que descem na piscina de escadinha, não? Não. O velho deixava, não. Tinha que picar lenha no final de semana também. Brabo. Pra fazer comida, né? Que fazia com... Bom demais, lenha, né? Com a lenha. Eu gosto de um fogão a lenha, viu? Fica gostosa a comida. Rapaz, gosto de uma pamonha. Sou goiano, então você sabe, o negócio ali é... Minha forma de conectar com a minha avó é quebrar o milho, cortar as espigas com a minha mãe. Você veio da roça também? Moça, aqui não mata porco, fi. Aqui não, eu só tenho essa cara de playboy, o povo veio. Sim. Aqui nós tira leite. Tira leite também. Eu acordo 4 horas da manhã e começo a mandar mensagem pros meninos e assusta. Eu falei, vambora que o gado não espera não, os bezerros já tá chorando. Tô acostumado, então, desde o Brasil. Você sabe, eu amo. Você tem uma coisa que eu gosto daquele cheiro do curral. Aquilo me leva à minha infância. Uma conexão afetiva com a história do meu pai, que eu perdi o meu pai muito novo. Meu pai era leiteiro. Meu pai tinha 2 linhas de leite quando ele morreu no assalto. Enfim, a história é sobre você. Você tem mais irmão? Tem. Em casa nós somos 4 homens e 4 mulheres. Então seu pai foi produtivo. Sim. Montou já direitinho o time. Certinho. 4 pra roça, 4 pra cozinha.
sim. Então, Você é o mais velho, mais novo? Como que é? Do meio? eu sou mais ou menos do meio. Que eu tenho mais 4 irmãos acima de mim, né? E lá em Capinópolis, como é que você fazia para estudar? Como é que era para ir para escola? Rapaz, Capinópolis, lá só tinha até a 4ª série, né? Uhum. E aí depois eu tive que estudar. E você ia de cavalo, ia de a pé, tinha uma Kombi, como que era? Não, eu ia de bicicleta mesmo, De bicicleta a pé, mesmo. que era bem próximo. Era né, próximo. o colégio. Eu fui morar na roça por um ano. Eu ia de Kombi. De Kombi. Combão passava, velho. Inclusive, assim, o meu tio que cedeu o local para construir a escola. Tá vendo? Eu tava certo, né? Sim. Aí o nome da escola era não sei o que Oliveira. Não é nome mesmo, normal. Ele só cedeu Só espaço. Até esqueci o nome, nem lembro mais. Tem um colégio até hoje, do lado da casa da minha irmã. Que legal. Existe o colégio lá e a minha irmã hoje utiliza o colégio, assim, não tá funcionando mais, né? Mas o espaço tem lá, tá ainda, mas não funciona. Tá funcionando. Tá melhor que o meu. O meu jogaram no chão e fizeram soja. Goiás virou tudo soja agora. As terras onde que tinha a escolinha, foi. Tudo. Lá ele tá preservando lá. A minha irmã, ela faz comida, ela tem a cozinha dela. Na verdade, tem 2 cozinhas na casa dela e tem a terceira que é lá desse colégio. É genética esse negócio, gosta então? de cozinhar, gosta muito de cozinhar. E seus irmãos também? Meus irmãos não é muito de cozinhar. Você sabe, lá no Brasil, eles têm o pessoal do interior, mais antigo, que é a cultura que hoje que está mudando, né? O homem vai pra roça. Não cozinha, que é mais só a mulher mesmo que cozinha. Mas eu cozinhava, filho. Eu com 12 anos de idade, eu descobri uma coisa. Eu não queria puxar o aradinho, não. Eu preferia fazer bolo. Eu cozinho pros peão, mas pra roça eu não vou. Eu também não gostava de roça, não. De trabalhar na roça, não. Você tá louco. Não nasci pra aquilo, não, filho. Não, também eu saí diferente lá em casa. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Mas eu descobri o meu talento. Já desde pequeno. Eu falei, eu cozinho pros peão, mas pra roça você não me leva. Eu ficava levando a comida, né, pros meus irmãos. Eu e outra irmã mais velha do que eu. A gente ia levar comida pra eles lá nos altos, com as monte de marmita, colocava em cima da outra. Sim, eu amarrava o plano ali. Isso. Aqui tem as manhas, filho. Você só pra essa cara de playboy, você não sabe da história. Subia lá em cima naqueles morros, rapaz. Teve um dia... E aconteceu, eu sempre fui meio cheinho, assim, né? Então, bem gordinho, deu de novo, né? Aí tem uma época que a minha irmã ia levar comida para ela, para meus irmãos, e eles faziam comida muito tarde. Minha irmã cozinhava muito tarde. Então, tarde assim, o quê? Meio-dia já? Já era... Porque 11 horas o povo já tá almoçando, né? Para eles é 11 começar às 10, às 11 já tinha que estar batendo na boia. 11 meio-dia que fazia a comida, estava pronta. Aí eu ia levar lá em cima. E ia sem comer, que ela fazia primeiro, tinha que levar primeiro para depois voltar. Sim. Aí eu, uma vez que estava bem com fome, eu comi com minha irmã, comecei a tirar um pedaço de carne da no meio comida. do caminho das marmitas de cada um. E depois a gente tampava, assim. Aí teve um dia que eu não tampei direito, assim, o lugar que tirou a carne. O povo te pegou. O meu irmão descobriu, rapaz, mas ficou bravo demais na conta. Muito Tomou uns cascudos? Também não, porque eu corri, né? Ele correu atrás de mim. Mas qual é que roda comendo a carne do irmão no meio do caminho? Ih, coisa boa. Essa história legal, né? Bem bacana. Eu passava e não fechava as porteiras. Deixava tudo aberto. Tudo aberto. E juntava o gado do vizinho com o outro, cavalo com bezerro. Nossa, o povo sabia quando o Thiago tinha passado, que deixava os cochetes, as porteiras tudo abertas. Deixava tudo aberto. Aí você fez a 4ª série até Campinópolis. E aí depois, como é que foi a história? Eu estudei, que antes eles começaram a ter o ônibus escolar, que é o da PRET, eles davam um passe pra gente estudar. Então a gente podia andar no ônibus normal, né, de linha, né? Aí eu estudei em Mantenópolis, né, São José. Teve um ano que eu estudei na outra cidade chamada Alto Rio Novo, né? Sim. Então, assim... Aí você ficou lá até os 18, 21, como é que foi? Eu fiquei até 20. Até 20 anos, isso. E você sempre trabalhava nas terras dos pais? Sempre trabalhava na terra do meu pai. Todo mundo junto lá? Todo mundo junto. Só que meu pai, ele não pagava a gente. Não, assim. moço, pra quê? É pra isso que eu fiz fio, ué. Mão de obra de graça, mão de obra... Ele não gostava de pagar. Não era nem CLT, nem PJ, era free. E quando chegava, assim, aí quando chegou sábado e domingo,
Às vezes queria que eu ficasse trabalhando, fazendo as coisas ainda, sabe? Aí você queria dar um rolê na pracinha. Eu falei assim, não, eu trabalho sábado, domingo, eu só tirava leite de manhã, no que tinha que tirar. Sim. Não era, né, não tinha jeito, né, às vezes. Mas, porém, não gostava de trabalhar. Eu falei, aí quando eu quis vir para a América, ele falou assim, mas você não gosta de trabalhar sábado, domingo? Eu quis fazer o que na América? Lá trabalha todo dia, eu só trabalho sábado, domingo. E de onde que veio essa ideia de vir para a América? Rapaz... Você conheceu um valadarense lá? Como é que eu era? tinha o cunhado da minha irmã, né, que é Carlos, né, ele e o irmão dele, tinha vindo para a América, outros primos também que veio para a América, né? Você já tinha família já aqui? São pessoas que veio para a América. Sim. E já tinha vindo, voltou Aí o povo levava as fotos, as histórias. Aí via as fotos, tu ficava muito... Eles falavam quando ganhava por hora, né? Eu fazia só quanto ganhava por hora, não pensava no que gastava, né? Quanto que era o gasto aqui. Eu fazia, nossa, aí eu dava uns ânimos de trabalhar na roça, assim, pelo valor, né? Que tirando ali meus 100, 200 litros de leite por dia, que é sofrimento. Então, assim, o que acontece? Na época, eu comecei a cortar cabelo, eu aprendi a cortar cabelo. Começou onde? Nos cavalos? Não. Meus irmãos e sobrinho, eles... porque eu ia estudar em Mantenópolis, então, assim, às vezes eu ficava... você chegava na escola e tinha que ficar lá esperando. Dar horário. Aí tinha um salão em Mantenópolis que já era um salão mais sofisticado, já não era essa barbearia, né? Era um salão de beleza. Aí eu vi ele cortando, medindo com o dedo, né? Que já era um mais moderno, né? Já não era... E aí eu ficava olhando eles fazer, sentar lá esperando, acompanhar amizade com eles, e ficava olhando como ele fazia para cortar o cabelo do pessoal. Você aprendia observando. Observando. Aí depois eu comecei a utilizar... as técnicas. Cortando nos meus sobrinhos, irmãos. Aí quando você passou dos meninos, você foi para os maiores. Sim, aí depois eu já cortei dos meus irmãos mais velhos, de vizinho, do meu pai. Rapaz, eu tentei fazer isso com meu filho. Eu tenho até uma foto, que é a seguinte... Uma foto do cabelo dele cortado por um profissional e um cortado pelo pai. Aí eu fui e fiz o mime. Quando alguém te pediu desconto, mostra aqui, ó. O que é? Desgraceira que você fez. Ai, que desgrama. Mas então, aí o que acontece? Eu peguei e tava cortando bem já o cabelo. Aí minha tia, que morava em São Paulo, ela foi lá passear e falou assim... mixaria, né? Que eu cortava. Eu lembro até hoje, sabe como é que eu cobrava o corte de cabelo? Era uma Coca-Cola. O preço de uma Coca-Cola. Porque Coca-Cola, naquela época, era bem caro pra gente. Sim, era R$1 lá, os dois. Você tomava, assim, uma vez por mês, né? Não era aquela coisa de tomar Coca-Cola todo dia, né? Que era difícil, né? Quem morava na roça. Não era pra qualquer um, não. Não, qualquer um. Então, assim, aí eu cortava... E aí a minha tia pegou e falou assim, se você for para São Paulo e fazer um cursozinho, você já corta muito bem, que aprendeu, assim, cortar cabelo sem... fazer curso nem nada, né? Você aprendeu sozinho, de data. Cabuloso. Tá? Isso. Aí ela pegou e falou assim, se você for para São Paulo, você vai ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. Então aí, na época, onde eu falei com meu pai, assim, eu quero, ou vou para São Paulo, que eu não quero ficar na roça mais. Eu vou para São Paulo com a minha tia, ou só arruma um jeito para ir para os Estados Unidos, que ele não queria me ajudar, né? Que tinha que gastar. Eu não queria financiar as suas ideias loucas. Financiar minha vinda para cá. Essas ideias loucas suas. Porque não é barato, né? Então, assim, na região, ninguém pegava visto, não conseguia naquela época, era muito difícil. Principalmente Valadares, queimou muito o consulado, pessoa mineiro, que eu tinha nascido em Minas. Mas não era naquela época, não, até hoje mesmo. Até hoje. Mas hoje você vê algumas pessoas que vêm para cá, né, assim, com visto. Né? Então, assim, tem bastante gente que pegou da região. É raro, mas acontece. Então, ele pegou, eu falei com ele, viu que não ia ficar mesmo. Aí ele pegou o dinheiro, inclusive até num banco, e valizou para mim e tal. Aí eu vim para os Estados Unidos, em 95, em julho de 95. E na época boa. Na época boa e não é, né? Porque na época que a gente veio, aqui era muito complicado, as pessoas não tinha... Não tinha nada. Brasileiro, não tinha nada. Tinha nada. Uma lojinha em East Boston, que era Brasil, que até hoje, né? Tipo assim, a lojinha. E eu mudei para... Somerville também, né? Tinha os Carminati lá já. E eu mudei para Newport, Martha's Vineyard, quando eu cheguei. Você é louco, cara. E cheguei não lá... tinha nada lá, ué. Nada.
E peguei numa de short lá, rapaz, esqueci. Ó, engraçado, eu cheguei no mesmo dia que eu cheguei. O rapaz que é cunhado da minha irmã, que eu fui pra casa dele. Aí ele pegou e... Tinha acabado de chegar, ele pegou... Alguém ligou lá do restaurante e falou assim... Não, você não conhece alguém que chegou do Brasil, não? Tô precisando de um de short aqui, que tá sem de short já há muito tempo e a gente tá passando aperto aqui. A gente tá tendo que fazer o garçom, o cozinheiro... Explica pro povo lá de Campinópolis o que é dishwasher, moço. Dishwasher é lavador de prato, né? Dishwasher é lavador de prato. Hoje em dia, o povo que vem do Brasil não faz isso mais não, né? São poucos que fazem. São poucos. Mas naquela época... É porque tem Uber, né? Porque naquela época, quase todo mundo que eu conhecia era de começava na dish, Na dishwasher, entendeu? Esse é o lugar que ele... Ou era limpando prato, ou era na dish, ou era busboy. Então ele... aí eu cheguei lá, aí ele falou comigo, falou assim, ó, já ligou um rapaz aqui procurando uma pessoa trabalhar. Ele falou assim, você pode ir? Boa. Tinha acabado de chegar. Aí eu peguei e falei assim, faz o seguinte... Fala com ele pra me dar aí pelo menos umas 2 horas, me tomar um banho. Certo. Cansado, né? Tipo assim. Se aí ele dá umas 2 horas de prazo aí, comer alguma coisa, aí eu vou. Aí eu só descansei umas 2 horas e fui trabalhar, mesmo dia que eu cheguei. E foi. Só foi o tempo de você baixar o espírito pro corpo e vral. E já agarrei na dish. Foi lavar prato. Rapaz, quando você chegou lá e você viu a dish, porque a dish é um pouco diferente da roça. Diferente, ele mostrou lá. Lá a gente lava na mão mesmo. Não tem assim, dish, não tinha, né, antigamente. Máquina, qual tamanho que era essa máquina? Não era grande, não. Só cabia mesmo uma basquete daquela. Tá. Né? Então era das menores. Das menores. Negócio que é do Cheesecake Factory, que parece uma parede dessa. Mas não é. Mas era 2 andares de restaurantes que dava aí a média. O volume era alto. Pauleira. Quantas pessoas na dish? Quer dizer, eu fui descobrir depois. Antes de mim, era 3 pessoas que trabalhavam na dish. E eu trabalhei sozinho. Rapaz, você tocou a porrada toda. Eles nem falam nada comigo. Assim, a gente... Cara, você era tão bruto. Eu não tinha prazo, assim, nem para comer. Eu acredito. Assim, que às vezes eu tinha direito de meia hora de almoço, né, de comer. Só que algumas vezes que eu fiquei meia hora, acumulou tanto trabalho... Que era você sozinho? Que aí depois eu comecei a só comer rapidinho mesmo e não parar. Porque assim, que era horário, principalmente os horários pauleira de pico, né? Aí, se eu parasse, não dava conta. Ficava tão cheio, entendeu? O povo olha pra você hoje, dono de restaurante, não imagina que você passou por isso, né, Dilson? Não sabe metade da história, né? Não sabe. Água quente queimando a mão, o frio que você sai sapecado. E outra, além de tudo, no final da noite, eu tinha que limpar todo o salão, limpar a cozinha, jogar todo o lixo fora, né? Que saía aquele lixo entornando nas costas da gente. Nojento, pulando lá e tal. E vou contar uma coisa aqui bem engraçada. Conta. Meu segundo dia de trabalho, que um amigo meu, só me levou da casa dele até o trabalho. E ele foi assim de bicicleta e eu andando. A bicicleta, não era aquela bicicleta que tem garupa, né? Sim. Só dava pra uma pessoa. Não era nem um monarcão pra você ir atrás, não. Você teve que ir andando mesmo. Andando mesmo. Aí me levou até lá, o trabalho, aí eu gravei, assim, como tinha que fazer. Vai à direita, depois esquerda e tal, né? Não tinha Google Maps, não, né? Não tinha, não. Então, assim, aí eu fui do trabalho, primeiro dia. Aí no segundo dia, eu tive que fazer... Bisou tanto o restaurante e eu tinha que limpar lá, não tinha costume de limpar o segundo andar no final da noite. Eu saí de lá muito tarde. Cansado, podre. 2 horas da manhã. Pra achar pra ir embora? Cheguei 7 horas da manhã até 2 horas da manhã. 2 shifts, dobrou. Então é o seguinte, como eu estava tão cansado, eu saí, eu não era acostumado a ficar calçado direto, meu pé ficou tudo branco, não tem que entrar água. Sim, você tá louco. Ficou rugado assim os pés. Era verão ou inverno? Era verão. Ainda bem, né? Verão, isso. Só que tava meio chovendo quando eu saí. Garoa ali. Tava no dia que igual eu saí. Hoje. Madrugada, tava chovinho. Então é o seguinte, eu peguei e fui andando, só que quando eu ia pro restaurante, tinha que passar no lado de cima de um cemitério, ok? Tinha que passar assim no cemitério. Só que o que acontece? Eu tava tão cansado e trabalhando esse tanto de horas, que deu 19 horas e pouco. Você só deitou, falou, morreu. Não, aí eu fui embora
Eu fui embora, fui sair, eu tirei meu sapato e fui descalço, e de madrugada, né? Ainda ali pela rua. Eu acabei que eu passei na parte de baixo da rua, em vez, assim, do cemitério, em vez da parte de cima. Aí quando tava lá no meio, mais ou menos, eu vi que eu tava errado. Aí você falou, vou atravessar o cemitério. Eu peguei e falei, vou atravessar o cemitério, não vou voltar, não tá aguentando mais. Falei assim, cansado. Aí eu peguei, atravessei no meio do cemitério. Descalço. Com sapato na mão. E aí, seguinte, quando cheguei lá no meio do cemitério, mais ou menos assim, eu comecei a lembrar de assombração, não tem que o pessoal conta? Sim. Aí eu olhava para um lado assim... Começou a bater a paranoia. Aí eu olhava assim, parecia que tinha um vulto branco, cara, e eu fiquei desesperado e saí correndo e olhava e parecia que tava vindo atrás de mim, rapaz, mas eu passei uma carreira. Até chegar do outro lado, assim, lá de cima, para mim sair do cemitério, né? Aí quando eu cheguei lá na casa do meu amigo, ele pegou e falou assim... Aí já tava com a mulher dele lá de fora. Ele falou que já ia na polícia. Tava te esperando, você não chegava. Ele não achou que eu tinha perdido, que a gente ia me sequestrado, alguma coisa. Aí ele já tava indo me procurar, porque não era horário de eu chegar. Que eu chegava mais cedo, né? Chegou em casa borrado, descalço. Aí, então, mas foi difícil, rapaz. Ali eu trabalhei. Eu fazia 105 horas nesse restaurante. 105 horas? 7 dias na semana? Sim. 7 dias. E fiquei lá durante... Me parece que foi 4 meses, mais ou menos, que eu fiquei. Mas depois juntar um dinheiro, pelo menos. Aí depois eu vim pra Boston, né? Porque você não gastava? Mas tava pagando conta, né? 105 para você ganhar $600, né? 600 e pouco, né? Que era $6 por hora, né? Que era na época. Então, assim... era muito pouco dinheiro para quem tá devendo, né? Assim, não, e os caras nem para pagar um pouquinho a mais, que você trabalhava para 3 ainda. Trabalhava para 3, tinha que pagar mais, verdade. Só que, como tinha pouca gente que falava, e o amigo meu falava assim, nossa, você saía, eu falava, reclamava que estava muito pesado e tal, e falava assim, não tem serviço aqui, se você sair, você vai ficar desempregado. E são poucos lugares. E a gente não conhecia... Era poucos brasileiros, sabe? Não, era tudo telefone mudo. Inclusive, Newport, até hoje, não tem tanto brasileiro, você sabe. Não, não tem. É um lugar que... Só que aí, eu conheci um amigo meu, o meu primo, trabalhava no restaurante chamado El Panino. É o Panino. Você conheceu o Panino? Que é uma boate, e são 5 andares e tal. Bombou por um tempo, né? Sim, até tinha as noites brasileiras, tendo, né, uma época. Aí ele pegou e falou comigo, falou assim, aí 2 primos meus que estavam, eles iam embora pro Brasil. Um ia primeiro que o outro, né? Sim. Aí ele falou assim, meu irmão tá indo embora, eu posso te treinar de busy boy. Se você aprender o inglês, né, os básicos aqui, eu já conversou com a gerente, ela falou que podia ficar no lugar do meu primo. Aí eu fui e comecei, o meu primo... começou a me instruir, assim, no inglês, o que tinha, chegar, excuse me, you finish, né, que você falava assim, que né, se a pessoa finalizou o prático, já comeu, né? Só o básico. Só as coisinhas básicas. E aí eu escrevi, assim, por baixo da palavra, no meu jeito de pronúncia. De pronúncia. Maravilha. Aí eu fui pegando memorizando o básico, isso. Então aí o meu primo foi embora e eu fiquei no Panino, que era no 2º andar que trabalhava, inclusive chegava assim, limousines lá, né, no 2º andar, era bacana. E aí você ficou de busy boy ali quanto tempo? Rapaz, eu fiquei mais ou menos 1 ano e pouco, 1 ano e meio, mais ou menos, de busy boy lá. Qual que foi o maior gafe que você passou? Coisa mais engraçada que a gente passa, umas que eu vou falar pra você. Engraçado, tipo assim, teve um dia com uma mesa muito grande, assim, cheio de molequinhos, esses moleques. Eles vinham conversando comigo e tal, e aí eles viram que eu não falava nada de inglês, assim, perguntando as coisas. E eles começaram a falar assim, ele não fala inglês, não, ele não fala inglês. Assim, perguntando todo mundo, assim, sim. Zoando. Zoando comigo, assim, tirando sarro. Sabe? Bullying. Nossa, eu fiquei com vergonha, tipo assim. Depois eu ficava com vergonha de voltar na mesa, porque era uma mesa de umas 20 pessoas. Sim. Tinha umas meninas bonitas. E aí, nossa, eu ficava muito mais... Sem graça. Sem graça de... Rapaz, eu sou movido. Eu reflito muito nisso, porque aconteceu isso comigo também, sabe? Eu cheguei com 14. Então, eu parei de estudar na 7ª série. E meu vocabulário eu fui aprendendo na rua, na padaria, no restaurante.
na oficina, vai aprendendo. E tem umas coisas que a gente passa que motiva a gente. Né? Hoje, né, o povo tá... Motiva. Motiva. Hoje tá muito fácil, né? A gente... Mais do que nunca. Muito... Com inteligência artificial hoje... my God, pelo amor de Deus. Você foi ter Tonton quando? Em 2000, 2001? Velho. Era o Tonton, aquele mapinha que você botava no carro? Até então era um livrão. Livrão. Era um livrão. Então, Tonton, mapa, depois Nextel... Muito difícil. Nokia, Motorola, smartphone. Olha só, então hoje, assim, não é que a gente fala que a gente sofreu, não, é que é a realidade. É a realidade de quem não tem acesso à energia elétrica no Brasil até hoje, por exemplo. Você sabia que tem gente nos Estados Unidos que não tem internet? Tem, em alguns estados. No fazenda aí, no mato afora. Não tem acesso à medicina. A gente fala, a gente mora no país mais desenvolvido do mundo. Não, a gente mora numa bolha. Numa parte boa, né? Uma parte rica, né? A gente mora nos melhores estados do país. Sim. Eu falo pra quem tá acompanhando a gente aí, ó. Você fala assim, vai pra Flórida. Cara, Orlando é igual a Disney. Nem tudo que parece ser. E o que parece ser, talvez não é. Sim. Miami é um outro mundo. É dinheiro velho. Porque o custo é alto. Nova York, impossível de viver, porque o custo é altíssimo. Altíssimo também. Newark é bem semelhante a Massachusetts, mas o custo é alto também. Massachusetts é um estado maravilhoso. Sim, é muito rico, né? É muito rico, muita oportunidade. Muita oportunidade, é muito bom esse estado. Porque se você não tiver vergonha de limpar a mesa, lavar prato, começar humildemente, entregar mais do que você recebe, em breve você vai estar recebendo mais do que você entrega, né, Edilson? Sim. Fácil. Aí você limpou a mesa ali por 1 ano e meio, o que você vai fazer depois, Edilson? Trabalhei lá, no mesmo lugar. O que acontece? Não tem aconteceu September 11, né? September 11. 2001. 2001. Acho que foi isso mesmo, tá certo. Não, acho que foi alguns anos mais. O que acontece? No September 11, o restaurante que eu trabalhava em cima, no segundo andar, eram 2 cozinhas. Sim. Né? Tinha a cozinha mais fina, lá o restaurante era com os chefes e tal, e a comida era mais cara no segundo andar. E no primeiro andar, o restaurante era pizzaria, tinha sanduíche, tinha alguns pratos, né? Comida italiana, né? Tudo. Certo. Então, no September 11, o que aconteceu? Eles resolveram atirar, que aí ficou devagar, muito devagar o restaurante, e ele cortou a cozinha de cima. O que ele fez? Com a cozinha embaixo só, e passou bastante pratos que tinha em cima, fazer embaixo, né? Sim. E colocou a cozinha embaixo, fazer comida pro segundo andar, né? Só que, o que eles fez? Ele pegou e falou comigo, a partir de agora não vai ter mais busboy boy. Certo. Vai ter food runner, né? Então, assim, o food runner que leva a comida, né? Pega a comida e coloca nas mesas. Então, a gerente pegou e falou comigo, e eu gostei, né? Tá aprendendo o básico ali, né? Do busboy boy. Só que aí agora ela pegou e falou comigo, se você não vai ter busboy boy mais, se você quiser manter no trabalho, você vai ter que aprender todo o menu, todo o cardápio do restaurante, né? E você vai ter que conhecer a comida, né? Certo. Não só aprender, mas conhecer a comida. Você vai ter que conhecer, memorizar o negócio. Memorizar os pratos e para chegar... Porque esses menus é grande, né? É bem grande, entendeu? E o produto que faz, né, inclusive um lobster ravioli, né? A gente falava assim, lobster ravioli, o heavy cream, touch tomato sauce, crab meats, né? Tipo assim, você falava o que tinha no prato, né? Pra pessoa... Às vezes a pessoa esquecia. Às vezes a pessoa também tinha até alergia, não podia comer aquilo. Então, assim, e aí tinha que colocar no lugar certo, né? A gente levava no braço, né? Que lá não era no tray, era no braço. Então, eu levava 5 pratos de comida, do primeiro andar pro segundo, voltando. Subindo escada e descendo. Pauleira. Só que eu tive que aprender, né, essa comida, né, toda, assim, o nome da comida toda, em inglês, para mim manter o trabalho. E essa jornada sua aqui nos Estados Unidos foi sempre em restaurante? Foi sempre restaurante. Eu saí um tempo, eu fiquei em 99, que eu mudei Martha's Vineyard, tava meio enjoado. Assim. Então você veio e voltou de novo? E voltei pro mesmo trabalho de novo. Fiquei 6 meses em Martha's Vineyard, trabalhei pintura e comecei landscape, depois pintura.
Aí depois voltei. E você percebeu que tava lembrando muito da roça, você falou, não, moço, voltar pra cozinha. É isso que aconteceu. Eu trabalhava no restaurante que é ar-condicionado, né? No inverno, né? Horrível, né? Ficava... Aí cheguei em Martha's Vineyard, cara, um sol quente que ia tremer assim, né? Que tem. E o primeiro trabalho que eu fiz no landscape, Martha's Vineyard, foi fazer uma cerca, não tem aquelas telas, tipo aquela telinha para... O cara ia fazer uma horta, Sim. Fazer bem grande. Fazer igual um galinheiro lá. Isso, bem grande, muito grande. Então eu tinha que furar os buracos, né? E eles não têm, que igual no Brasil, aquele A formiga. Cavadeira, né? É a formiga. Sim. Cavadeira, Eles faziam na picareta, sabe? Aquela sim. Dura, tipo assim. Haja coluna pra trem. E furando, assim, de fora a fora pra colocar a rede no chão, né? Num lugar duro, rapaz. E aquilo... Minha mão começou a calejar todinha assim, e eu peguei, e o sol tremendo assim, rapaz, eu suava todinho, e chegava em casa morto, de cansado, que não tava acostumado a trabalhar esses pesados, assim, desse tipo mais, né? Marçonado e tudo. Então aí eu peguei... O cara chegou atrás de você e falou, pede pra sair 01. Você falou, vambora. Morto. Aí eu peguei... O que eu fiz sair do meu serviço tão bom que do ar-condicionado? É pesado que você corri, mas não é nada pra mim, né? Já tinha acostumado a fazer. Carregar 4, 5 pratos de comida, né? Na mão. Quente, né? Então, aí eu peguei e falei... Fiquei lá, né? Assim, porque, inclusive, assim, até fui Martha's Vineyard. Porque acontece? Eu juntava bem dinheiro, mas só que como eu comecei, assim, a andar... Eu tinha comprado carro, né? Celular, eu comecei assim, meio que gastar muito dinheiro. Já tava playboy. Aqui... Já começou a ficar playboy já. Ficar playboy aqui em Boston, né? Já tava high five, low five, já ia pra baladinha. Andava de rollerblade. Tipo assim, nas ruas. Esse seu pai. Então, aí você falou, pai, agora não preciso do dinheiro mais pra ir pra pracinha, agora ninguém me segura. Aí eu peguei e falei assim, e eu tava querendo ir no Brasil. Eu queria ir no Brasil. Minha mãe não estava muito bem, aí eu peguei e falei assim, eu vou para a ilha, vou juntar um cash, certo. Tipo assim, se caso eu não consiga voltar, eu primeiro juntei um cash. Então um dinheiro bom. Então eu fui, Martha's Vineyard, ralou o verão lá, trabalhei muito, eu trabalhava no landscape, depois saí do landscape e fui para pintura. E sempre com part-time e um full-time. E quando eu chegava à tarde, eu pegava e cortava cabelo. Que aí o pessoal morava em Martha's Vineyard, sabia que eu cortava cabelo lá. Então, assim, eles pegaram e começaram a falar, corta meu cabelo e tal. Edilson de vários canivetes suíços. Sim, aí eu peguei e fui. Aí eu comecei a cortar o cabelo, né? Assim, eu comprei aqui em Boston. O kit lá. Uma tesoura, aquele. Sim, foi fazer a clipper lá e foi fazer o negócio acontecer. Sim. E levei. Tinha casa lá que morava 30 brasileiros, né? Uma casa morava 30? 30. Que isso aí? Isso era um formigueiro. Tinha 2 casas lá que era uma perto da outra, né, que todas elas tinham a média de 30 brasileiros. O brasileiro alugava a casa e alugava... Meu Deus, alugava o closet. Até em cima do Eric tinha gente. e a maioria é homem, né? Sim, nossa, cara ralando. Então, cara, o nosso povo, eu vou falar pra você, eu admiro, viu? O povo rala, né, Edilson? Pra chegar no sucesso que eles chegaram, eles sacrificaram muito. Sofria muito, mas hoje não sofre, né? Mas assim, ninguém mora assim, um monte de gente. Mas não, acho que tem... Ainda tem alguns que moram, né? Tem. Mas... Não é tão frequente igual era naquela época, né? Sim. Eu peguei... Aí eu ia cortar cabelo de 2 pessoas ou 3, né? Aí aparecia 15. 15, 20 e tal, cortava. E você chegou aí pro Brasil? Foi. Aí você foi, juntou o dinheiro e foi? Fui, em 99 eu fui pro Brasil. Né? Eu fui lá para ficar mesmo só uns 3 meses, que era a ideia, né? Assim, foi mais ver minha mãe e tal, né? Tipo, que ela tava bem mal, assim, na época. Eu falei assim, não, eu preciso de... Sim. E na época eu estava noivo também, assim, mas só que eu vou lá antes de casar. A noiva daqui? Daqui. Então você for antes de casar no Brasil. Já faça a despedida do solteiro. Se caso, né? se caso eu não consigo voltar, né? Eu falei assim, não tô casado, quer dizer, mais fácil, né? Assim, de ficar quieto. Aí eu fui, cheguei lá, tentei visto, né? E sim.
difícil, né? Não deu certo. Não deu certo. Aí eu vim de novo daquele Como jeito. bom mineiro, já sabia o caminho. Bom mineiro, né? Veio da mesma maneira. Enfim, mas é isso. Então, assim... A gente fala, já tinha o trieiro, já essa hora seguir o caminho, bora se vai. E me conta aqui, você voltou ao restaurante, quando que você decidiu abrir o restaurante? E de onde que veio essa ideia? É o seguinte, como eu trabalhei em restaurante italiano, eu queria muito montar um restaurante italiano, porque eu gostei do restaurante italiano. Só que na época que eu trabalhava lá, eu via que os italianos, eles eram muito assim, orgulhoso, fechado neles e tal. E também, assim, é muito... Se eu montar montar um restaurante italiano, eles não vão no mesmo... Por exemplo, assim, brasiliano, restaurante italiano, tipo assim, eles eram muito... Eu falei assim, não vai dar muita gente. Não, desculpa, mas você não tá falando o adjetivo certo, mas o cara é bem racista mesmo. Não adianta, cara. Eu vou falar pra você. Os italianos e irlandeses, a segunda geração, ele é igual os brasileiros de segunda geração. Eles esquecem de onde os pais vieram. E eles acabam repetindo as histórias que os pais contaram. Então, eles começam a ser o que o pessoal foi para os pais. Eu senti muito isso em Boston. Mas você acha que não mudou? Não, eu acho que mudou bastante. Não sei se... Eu vejo pelos brasileiros que elegeram o Trump. Entendeu? Eu tenho muito esse debate. Me beneficia muito como empresário. O sistema tributário, principalmente, esse novo que está passando. Agora, para a classe média baixa trabalhadora, para a família imigrante, a eleição do Trump não foi bom, pessoal. Não está sendo. E pro Main Street também não está sendo. Porque toda vez que a gente tem uma batida de ice num downtown, demora de 30 a 60 dias para recuperar. Do jeito que está fazendo, está prejudicando todo mundo. Né? Eu acho que está assim, muito extinto, parar que... Enfim, mas isso aqui, se a gente for entrar nisso aqui, não vai virar nenhum podcast, é uma série. Mas voltando pra você, e aí você pensou no italiano, viu que o trem ali era meio fechado, não tinha como abrir, e aí como é que veio a ideia? Então é o seguinte, eu tinha uma loja ali em Everett, né, que o rapaz queria... Eu sempre passava remessa lá e tal, e o cara quis vender para mim a loja. Ele falou assim, quer comprar e tal? E era bem grande a loja, então assim, eu tinha vontade de montar essa loja. Eu falei assim, sabe, vou montar essa lojinha e depois vou colocar uma cozinha dentro aqui dessa loja. Então, como tudo começa aqui, né? Isso. Aí eu fui e comprei a lojinha, a minha mulher passava... Inclusive, na época, ela alugava fitas, né? Tem aquelas fitas... Cassé, lembra? Ué. Você lembra do Wagner? O Vagão? Sim. O Vagão que vendia para seus CDs. CDs... alugava... que loucura. O Fantástico. Novela, né? Novela também. Hein? As novelas... O Fantástico só ficava disponível depois de uma semana pro povo, não era? Sim. E tinha telemensagem também, tipo assim, a gente tinha... Telemensagem. Os cartões telefônicos. Né? Tipo ligava lá e mandava mensagem de amor. Isso. Tinha tudo isso lá na lojinha, né? Assim, passar. E os produtos brasileiros. Rapaz Só que... o que acontece? Eu observei o seguinte, porque aí na época já tinha começado La Sultana, não tem? Sim, La Sultana lá na esquina. La Sultana começou a ter um açougue ali e vendendo os produtos brasileiros também, açougue, né? Os muchachos. Só que eu comecei a observar que era muito difícil, até hoje, né? Assim, pro pequeno, né? O cara que tem uma lojinha pequena, competir com esses cara que já vende muito. Por quê? Não consegue. Eu vendia a Coca-Cola de 2 litros, né? Guaraná de 2 litros. O preço que eu vendia era o preço que eu pegava, né? É o preço que ele vendia. Sim. Né? Então, se ele comprava pellet inteiro e tal, sim, saia muito mais barato. Mas ele colocava esses produtos baratos, muito assim, com uma margem baixinha. Apertar você lá. Para chamar. Então, assim... Para vender a carne. Para vender as carnes. Então, assim, eu vi que não ia... Você não tinha uma vantagem competitiva. Não tinha como. Aí eu peguei, fiz uma cozinha, comecei na época, eu achei que era fácil, mas assim, na época eu nem conhecia ninguém que fez. Você nem sabia o que você estava fazendo. Como fazer uma cozinha, o que gasta fazendo uma cozinha. Você só deu o passo e esperou que Deus colocava o chão. Aí eu fiz a cozinha no canto, coloquei os exaustor, né? Tipo assim, fiz a exigência deles lá, aquele, né, que pedia. O permit e tal, né?
E fiz o bifezinho, que era pequeno, e fazia sanduíche, fazia alguns sanduíches, hambúrguer, x-tudo, essas coisas. E comecei a vender. Só que eu só o Cricilas já existia? Não, existia não. Você começou antes do Cricilas? Eu acho que não tô lembrado que existia, acho que foi antes. Rapaz. Tinha o Café Belô na época, que era... Era... Em Somerville. Não era Café Belô, na verdade, era outro nome, era Silva alguma coisa. Em Everett? Na época que eu... E então é o seguinte, eu fui e comecei a vender as sanduíches, as marmitas que a gente fazia, né? Não é a gente que servia, a gente que montava, né? Sim. E começou a dar muito certo. Qual foi a maior dificuldade que você passou, cara, nessa jornada para abrir esse restaurante? Rapaz, foi difícil porque é o seguinte, acontece, quando eu comecei, eu fui fiz a cozinha, ficou caro, né? Então o orçamento foi muito maior do que você imaginava. Falta de planejamento. Falta de dinheiro, né? A gente não tinha dinheiro suficiente. Então eu comecei passando bem aperto. Só que eu consegui fazer, eu estava sozinho, né? E eu fiz. E depois começou a vender muita marmita e tal. Eu achei que ia ajudar a vender os produtos brasileiros. Você descobriu que não... Eu vi que não ia virar. Que a comida estava indo mais rápido que os produtos. O pessoal passava direto para lá para pegar comida e ir embora. Ele não comprava nada. Aí você percebeu que a mercearia não tinha futuro. Falei assim, não tem futuro isso aqui. Eu vou ter que virar isso só para restaurante. Então, o que eu fiz? Eu comecei... O empreendedor brasileiro nato. Começa com a mercearia, já virou a pastelaria, já virou restaurante, vê o que dá dinheiro, já pivotou. Esse é o segredo do empreendedor, cara, é pivotar. Mas você já estava casado? Já estava casado. Tinha menino? Eu acho que sim, tava com o menino. Já tinha filho já. Rapaz, responsabilidade, hein? E a minha esposa trabalhava lá na loja, né? Trabalhava lá comigo e tal. E aí quando eu tive que fechar, pegar a licença para virar só restaurante. Por quê? Para virar restaurante, eu tinha que colocar 2 banheiros, tinha colocado banheiro, né? Assim, colocar um banheiro handicap. Isso, tinha que seguir o código da cidade. O código. E o banheiro que eu utilizava antes ele era mais menor. Sim. Não tinha como fazer handicap, o tamanho. Aí eu troquei com um vizinho, que era a lavanderia. Falei assim, você pode trocar, que assim, era a mesma sequência, né? Só que eu falei assim, aí eu usava o de cá, eu tinha que usar esse do lado de cá, para mim poder crescer ele e virar handicap. E nas costas desse banheiro, que era o buffet, né? Sim. Buffet. E aí o rapaz aceitou trocar, né? Só que eu tive que reformar o banheiro, tudo pra ele. Sim. Deu um banheirinho novinho pra ele lá. Sim. E acabando que fechou. Para fazer essa reforma, ficou fechado mais de uns 4 meses. Caraca, o restaurante. E antes você arrumou dinheiro pra isso? Aí toda a clientela que tinha... Sumiu. Aí não passava ninguém mais, tive que voltar do zero de novo. Deixa eu te falar um trem pra você. Bebe uma água aí. Vamos lá, que agora eu tô curioso aqui. Muita gente tá perguntando também. Você casou, menino no caminho. Onde você arrumou dinheiro pra fazer? Onde você arrumou dinheiro pra comprar essa loja? Como é que você comprou essa loja? Cara, eu comecei essa loja, é o seguinte, eu comprei uma casa, okay? De uma casa lá, de 2 famílias. Okay? Certo. Que tinha o 3º andar. Certo. Então é o seguinte, eu comprei ela e... Quando você veio da segunda vez? Da segunda vez. Eu tinha assim, casei, depois certo. comprei essa casa. Na época, inclusive, eu comprei, todo mundo falava comigo, você é doido comprar casa, você não tem documento, os amigos meus, todo mundo falava. Sim. Lá onde eu trabalhava. Melhor coisa que você fez. Lá onde eu trabalhava, todo mundo falava comigo assim, você é louco e tal, comprando casa. Nem a gerente tinha, ninguém tinha casa. Você sabe qual que é o segredo da vida, Dilson? O segredo da vida, isso aí é pra você, ó. O segredo da vida é você ser incompreendido por um longo período do tempo e se sentir confortável na sua pele. Sim. É isso aí. E você confiar você vai assim, não, eu quero isso, eu vou fazer... E não escutar. E tem hora que Porque a maioria do povo que tá te dando conselho nunca fez. Nunca fez. Eu não escuto quem nunca fez. Desculpa. Também, verdade. Tipo assim... Como é que eu vou escutar um cara falar pra mim de milhões quando ele nunca teve um? Como é que eu vou falar de um cara, vem cá, vem me dar uma mentoria de restaurante. Meu irmão, você nunca passou pelo fogo do inferno que nós passou pra abrir o restaurante. Aí ele... Pra não saber o que é, como é que fala, sprinklers. Eu fui dar uma mentoria pra um cara recentemente, ele foi abrir uma padaria.
meio que mini bites, um negócio assim, meio com, lá em New Bedford. A sorte dele é que ele me mandou a planta do que ele tava indo fechar o contrato. Na hora que ele me mandou a planta, ele falou, cara, tem esse espaço aqui, é um escritório. Em cima é apartamento. Eu falei, entra lá e tira foto pra mim do teto. Tirou. Falei, irmão, não tem sprinklers. Você tá na merda. O que acontece com o orçamento disso? Ixi, vai lá pra cima, tem que... Vai estourar uns 50, 70 pau só pra botar sprinklers naquilo tudo, porque você sabe, residencial em cima, comercial embaixo. Sim. A gente só escuta quem já passou pelo fogo. Sim, só quem passou. Que isso vai acontecendo, né? Assim, se você não checar direito os códigos, depende do lugar. Cada dia você aprende uma coisa fazer um mais. banheiro. Não, e agora eu descobri uma coisa nova, tá? Essa aqui é nova. Eu passei 1 ano brigando com o inspetor em Hyannis por causa do escritório novo que eu tava abrindo lá. Mas 1 ano... Se você tem um banheiro handicap, você tem que ter uma área de serviço. You have to have a storage area. Então, se você tem uma área de serviço por causa do banheiro de handicap que foi implementado no espaço, você já tem que calcular e levar em consideração que você vai perder aquele square footage. Caramba. Que bosta. Não. E eu brigando com o inspetor, rapaz, a arquiteta brigando comigo, com o inspetor também. Aí veio o plumber novo, com um código novo, falando em 2023 passou esse código que se tem banheiro de handicap implementado, tem que ter uma área de armazenamento das coisas. Nossa. Eu falei, caraca, eu aqui 1 ano brigando com o inspetor, achando que ele era racista, que é aquela confusão toda. Porque você sabe, você chega na cidade, tem um inspetor que os caras pegam a gente que é encardido e... Né? Somente se for imigrante, às vezes até eles... Aqui, ó, o cara fez eu botar insulation no chão, sem necessidade. Eu simplesmente falei, sim senhor, tudo bem. Por quê? Eu não vou discutir pra embargar a obra. Não adianta temar com isso. Se você ficar nervoso, é pior. É melhor você beijar o anel e falar, sim senhor, como é que o senhor quer? Por favor, eu quero acabar. Não, quer fazer do seu jeito e tal, e aí... Entendeu? Então a maior dificuldade que você passou foi essa. Foi essa. Aí é o seguinte, como eu achei que era só... Porque eu já tinha o exaustor, as coisas mais fáceis eu já tinha, né? Aí eu só ia colocar uma churrasqueira, o buffet, eu ia fazer um buffet maior e ia pintar, não era tão grande. Só que o inspetor era bem enjoado, eu tinha feito o balcão todinho já, ali da recepção, prontinho. Aí eu sei que depois de pronto ele fez arrancar, porque o cara colocou, tinha assim, uma íntia, um pouco de mais de uma íntia mais alto. Sacanagem, não tem, você fez balcão de várias alturas. Não, por causa do handicap. Não, é o ADA. Entendeu? Então, assim, aí eu comecei a passar raiva e demorou pra fazer, tive que fazer de novo. E aí eu sei que demorou. E dói, né? Demorou 4 meses. 4 meses fechado. Aí eu falei assim, cara, eu achei que ia ser uma coisa bem rápida. Já tem 4 meses aí. Sangrando. E como é que você fazia dinheiro nesse período? Aí, o que eu fiz? Não tinha Uber, tinha? Tinha jeito. Aí eu falei com a minha mulher, na época, eu ia tirar um eco na minha casa, que eu já tinha minha casa, que eu falei com você, que eu comprei a casa. E eu queria tirar um eco na casa. Já era a segunda casa, igual você falou antes da casa, como eu comprei o restaurante. Eu comprei o restaurante porque eu vendi a minha casa, ok? Que legal. A casa tinha casa de 2 famílias, que eu reformei ela. Eu comprei ela por 290 mil, né? Em 2001, quando você voltou? Um pouco. E aí eu vendi ela depois por 2000. Isso eu acho que era 2000 e... Visionário. 2002, por aí, 2003, por aí que eu vendi. Sério? Ok. Então, assim, eu paguei 290, fiz uma reforminha pequena, eu vendi por 450 mil. O cara tava flipando em 2001 antes de flip ser chique. Aí eu fui e comprei uma casa. Só que antes de eu vender, eu tinha comprado uma de uma família na mesma rua. Só que essa de uma família eu paguei 290. O preço que eu paguei na outra, que era 2 famílias, Sim. E tinha o Eric ainda. Sim. Entendeu? Então, assim... Mas você foi comprar uma casa pra sua família. Eu comprei pra mim morar. Pra seus... Entendeu? Isso. Aí eu tava com as 2. Depois eu vendi ela. Aí foi onde é que, né, parte do dinheiro na época, parte eu coloquei na casa e outra parte no negócio. Que eu ajudei no negócio, né? Top. Só que... Qual que você acha que é o fator, cara? Vou te interromper. Qual que você acha que é o diferencial do Edilson? Que fez o Edilson ser diferente dos outros? Porque você teve muito amigo naquela época, a gente tem até hoje, para não ter que citar nome, que os caras nunca construíram nada. Qual que é... O que você acha que te fez você chegar onde você chegou? Porque hoje você tem alguns restaurantes. Sim. Né?
Rapaz, o que acontece? Uma das coisas quando eu saí do Brasil, na época, minha família é muito sofrida, assim, trabalha muito na roça, interior, humilde, raladora, entendeu? Igual a minha. E, inclusive, eu fui um que eu cresci muito quando era novo, né? Assim, eu era assim muito grande e novo. As pessoas achavam que eu era mais velho. Sim. Levava até... Sua mãe te deu muito fermento. Não sei o que aconteceu, que eu cresci demais. Aí, sim, eu tive que levar até... às vezes, levava para a escola meu registro de nascimento. Para comprovar que era você mesmo. Eles achavam que eu era muito mais velho, né, no colégio. Aí eles riam de mim, falavam assim, a idade que eu tinha. Então, assim, eu tive um atraso na época, assim... Na época eu era muito... Meu pai falava que era lerdo, assim, meio que esquecia as coisas e tal. Mais assim, devagar. Mais devagar. Tá. Então, assim, aí na época eu vim para os Estados Unidos, e aí até quando eu queria vir para os Estados Unidos, o meu pai... Você tá chegando no ponto que eu queria que você chegava. Então, assim, aí muitos... Presta atenção nisso aqui, por favor, gente. Então, assim, muitas pessoas, assim, às vezes não acreditavam, né? Assim, a expectativa pelo Edilson era baixa. Baixa. Então, assim... Esse aqui é o melhor, Edilson. Então, aí o que eu fiz? Eu falei assim, eu falei assim, não, eu vou para os Estados Unidos, vou trabalhar. Eu comecei a trabalhar sábado, domingo, agarrei, aí eu falei assim, não, eu vou mostrar, né? Vou mostrar que eu consigo, né? Tipo Mas assim, você sempre foi um cara tranquilo. Tranquilo. Não foi muito arrumar confusão? Não. Um cara paciente? Eu vim da igreja, minha família era evangélica, igreja Assembleia de Deus, rígida, da roça e tal, assim, bem do interior. Então, assim, aí eu vim com o objetivo de trabalhar mesmo e duro. Eu posso falar qual que é o fator que eu observo em você e no que você falou até agora pra mim? Presta atenção nisso aqui, ó. Ele não era o cara mais rico, não era o cara mais inteligente, não era o cara mais bem conectado, mas era o cara com temperamento certo. Sim. Você Muita paciência. Temperamento. Paciência. Pega os nossos amigos que a gente conhece que são bem-sucedidos. Um dos fatores extremamente relevante do sucesso financeiro da pessoa é o que? A personalidade, o temperamento. Sim. Aqueles acelerados, doidos, esporados, só faz merda. Só faz merda. Não, é verdade. Ganha pipoca. Sim. Entendeu? E os outros que é medroso demais e não tem coragem de trabalhar, não acorda cedo pra tirar leite. Sim. Né? Sim. E eu sempre falei assim, eu quero ter um futuro bom. Falei assim, eu quero trabalhar. Você tinha um desejo forte. Desejo forte. Inclusive, eu queria... A minha meta era me aposentar nos 45 anos, que era a minha meta. Eu tive um atraso, né? Assim, normal, a gente tem. Eu tive um atraso mobiliário que eu tive aqui depois, né? Não sei se depois a gente conta, mas assim, onde atrapalhou tudo, assim. Eu demorei muito para mim deu uma... Tá. Sim. Então, assim... Mas, na verdade, assim, se eu quisesse ter aposentado... Não, mas hoje você tem muito mais do que você precisa. Se você organizar seus treinos, pode falar um negócio pra você? É que outra coisa que a gente não faz muito aqui é planejamento financeiro. Sim. Se você botar seu ativo tudo, seu patrimônio no balanço, fizer uma análise e ver qual que é o valor de mercado e quanto que você tem, para onde que você tá indo, quanto que você tem de dívida e olhar o patrimônio, você vai ficar assustado. É sério. Em Massachusetts hoje a gente não tem um private banker brasileiro, sabia? Não tem não. Quem que é o private banker? Não tem. Private banker serve para isso. A gente tem um cara que é o Samuel Drummond, que fica no Texas, que é muito bom, não sei se você já ouviu falar dele. Às vezes ele aparece aí na Dona App, como planejador financeiro. Hoje falta aqui muito para vocês, empresário. Eu tô aqui agora, isso aqui é mentoria 0800 ao vivo. É planejamento financeiro. Sim, uma coisa que eu pequei muito, né, o Thiago, é o seguinte... Que o empresário peca, né? Que eu pequei muito. A gente é bom de vender. Eu trabalhei muito, ficava muito trabalhando ali na churrasqueira... Na operação. Cozinha, na operação, e não fui atrás do estudo, de estudar, de pesquisar, igual você faz, você vai em cima, né, estudo. Eu sou focinho de porco. Então, assim, eu vejo que hoje a maioria do pessoal, do povo mais novo, eles estão vindo muito com conhecimento e hoje com a tecnologia, com vídeo, com tudo, é mais fácil, né? Sim, não. Eu vou falar um negócio pra você. O povo hoje em dia, eles têm mais distração. Eu acho que não é mais fácil. Você acha que não? Não, eu acho que é mais difícil. Sabe por quê? Na nossa época não tinha Netflix.
Na nossa época não tinha Instagram, TikTok, YouTube. Eu vejo essa população jovem como consumidores de conteúdo e não como produtores de conteúdo. E é uma dificuldade enorme deles... Mas assim, o acesso ao conhecimento está na ponta do seu dedo. Mas a desgrama não consegue focar. Mas um dos problemas que eu vejo da população nova hoje é a questão de desistir muito fácil, né? Tipo assim, que eu acho que... Vral, você chegou no próximo ponto que eu queria. Essa é a desistência. Porque é o seguinte, você tem que ter um objetivo e traçar ele, tipo assim, igual eu sempre faço. Eu quero uma coisa assim, eu vejo que tá dando errado, tá indo, mas eu sou persistente. Não largo fácil, não. Quem ganha é quem? Quem fica no jogo por mais tempo, não é? Eu entrei para vencer. Eu não vou... e muitas pessoas já começou a dar errado, já um pouquinho, já desiste. Então ele perde o dinheiro. Tipo assim, na hora que ele tá quase vencendo, ele desiste. Aí vai começar um novo negócio de novo, entendeu? Eu não sou o cara mais inteligente. Eu não sou o cara mais bem conectado, eu não sou o cara com mais dinheiro. Mas eu vou falar um trem pra você, eu sou o que dorme menos. Meu diferencial, aonde que eu ganho dos outros, é que se você... Meu time trabalha comigo, eles falam, é 11h30 da noite, eu tô mandando material pra galera ler, 4h30 da manhã eu tô mandando de novo. Porque é isso aí. Deixa eu fazer uma pergunta. Muita gente fala que não tem oportunidade, é difícil, a época que você chegou as casas era mais barata, o aluguel era mais barato, a vida era mais fácil, tudo é difícil hoje. Se você fosse começar do zero hoje, você chegou aqui de Mantena, do zero, tá endividado, tem que pagar o coiote, como que você começaria? E fala pra mim, o que você faria? Qual que seria o seu plano por 12 meses? Sem menino, solteiro, direção, do zero. Se eu fosse chegasse de imediato aqui, o que eu fazia? Eu trabalhava aí umas 60 horas por semana, de princípio, juntava um cash em algum lugar, tipo assim, Martha's Vineyard, que são lugares que paga bem por hora, aqui mesmo paga muito bem. Não sairia pra boate, para ficar gastando dinheiro. Eu morava num quartinho... Num closet. Assim, bem baratinho. Se não tivesse você fazia suas 100 horas por semana de novo? Não tivesse um carro, aí eu juntava o capital. Sim. Para mim, juntar o meu capital. Para depois começar a trabalhar meu capital. Porque se você não tiver capital, não tem como fazer. Você não comprava um iPhone, não? Talvez eu comprava um mais barato. Não comprava um iPhone, não. Entendeu? Eu comprava um telefone mais barato e juntava o capital. Porque acontece aí você não financiava um carro usado também, não? Aquele Hyundai Sonata que você sempre sonhou? Não, comprava um baratinho. Com 150 mil milha? Comprava um baratinho aí, o mais barato. Se puder andar de bicicleta, melhor ainda. Viver o mais barato possível. Aí junta o capital, aí depois você começa a investir, procurar as oportunidades para você começar a fazer dinheiro. Porque, o que acontece? Para você fazer dinheiro só do braço no seu trabalho, para você crescer, é muito difícil. Sim. Custa muito. Principalmente se eu for trabalhar pouca hora e ter você ter o padrão de vida que as pessoas querem. Quer ir para um restaurante, aí os amigos estão indo para o restaurante, vai também. Quer ir passear, outro vai. Quer ir numa boate, quer gastar... Aí vai lá em Nova York, na Times Square. Não tem como, não vai juntar. Porque assim... Aí o Frank anda com pato, morre afogado. Então assim, você não vai juntar dinheiro, entendeu? E para você juntar rápido, é isso, você tem que trabalhar duro e juntar, trabalhar muitas horas e juntar o capital. Boa. Entendeu? Vocês escutaram aí? Escutou, homem, porque o homem já passou por isso, já fez. Já fez. Aqui você tá escutando de quem já fez. Isso aqui não é coach executivo, não. Cara, você sabia que isso é verdade até para quem tá começando um negócio? Sim. Recentemente eu fui convidado para dar uma palestra. Eu tô fechado para negócio. Não vou. Não quero. Pelos próximos 12 meses, Thiago Prado não existe. A minha agenda tá fechada. Por quê? Eu estou trabalhando em um projeto com a minha equipe. Vral, para que a minha agenda serve? A minha agenda só serve para que gera receita para esse negócio pelos próximos 12 meses. Para onde que eu vou viajar? Para conferências que tem a ver de adquirir clientes novos para esse negócio. Sim, focar em cima. Acabou! O que o povo não entende é isso, que você tem que sacrificar. Tem que sacrificar para depois você aproveitar. Né? Tipo assim, vai ter que caminhar pelo aquele cemitério de noite descalço. Sim. Vai ter juntar o capital.
Foi o que eu fiz na época. Você juntou o dinheiro, você comprou a casa? Eu comprei a casa, tipo assim, a casa... Sem documento? A casa, aí eu trabalhava e depois, quer dizer, eu fiz um equity na casa. A casa, né, valia X. Sim. Valia X, ela me deu um X. Beleza. Aí eu fiz uma outra que me deu, entendeu? E quem te deu a ideia de comprar a casa? Por que você teve essa ideia, Dilson? Porque, pô, visionário pra época, né? Porque... Você conheceu o Nelson? Não, eu pensava o seguinte, como assim, você paga o aluguel, você joga esse dinheiro fora, tá pagando aluguel, e eu tenho minha casa, e além de tudo, a casa estava aumentando de preço. Então, aquela época era uma época boa, né, cara? Vamos pro X, eu tenho um capital para dar de entrada, entendeu? Entendeu? Então foi onde é que eu... Visionário, cara. E aí depois você vem falar pra mim de estudo. A melhor escola da vida, o cara que eu gosto de aprender é com um cara igual você, moço. Eu quero agradecer demais por você ter tirado esse tempo e ter dividido esse conhecimento. Produção, fala quão rico que é isso aqui, produção. Aqui nós faz ao vivo, pode falar algo. Baita aprendizado. Sabe por quê? Tem muito nego ali, ó, com diploma daquela faculdade minha, que não tem um terço do que você construiu, Edilson. Você entende um negócio desse? Meus parabéns mesmo, é sério. Obrigado. E ó, você quebrou ainda, né? Quebrei. Conta pra nós, como é que foi esse período de você ir no fundo do poço? Cara, eu fui abaixo do poço, né? Porque acontece... Cara, eu tive... O que acontece? Como eu vim, igual eu falei com você, duas vezes pelo México, a segunda vez. Então é o seguinte, eu peguei uma coisa que chama bar por 10 anos, barrado por 10 anos. Né? Certo. Você tem só... Isso começa a contar o relógio, né? Depois que você sai do país e fica lá 10 anos. Sim. Então não adianta ser casado com americano, com brasileiro, assim, com americano, ou ter filho. Não adianta, não resolve o problema. Não pegava documento assim. Isso. A lei, né, dizia isso. Te proíbe. Então, assim, Só que tem certas coisas que acontecem na vida da gente que a gente não entende e depois você vai entender. Hoje eu entendo. Porque é o seguinte, eu vejo que tantas pessoas, alguns amigos meus que pegou documento na época que eu ia pegar meu documento, eles não têm negócio, assim... Não construíram o patrimônio que você construiu. Por quê? Depois você pega o documento, você fica indo direto passear no Brasil. Você perde foco. Perde foco. Não, você perde foco, irmão. O foco é o fator que leva imigrante a ter sucesso na terra do Tio Sam. Você perdeu o foco. Porque você pegou o documento, você pode ir na Europa, você pode ir em qualquer lugar. Acontece. Aí se você é empregado, você é funcionário, né? Mas você bate perninha. Aí você pede aí você tem que pegar férias. Aí você perde o salário ali, mais dinheiro que você gasta ainda. Você entra na vida do americano. Aí cartão de crédito. A pessoa não quer que a pessoa, sabe? O cara quer viajar direto, não quer dar o serviço para ele. Aí ele fica, ele não tem serviço direito, ele não tem uma empresa. Se ele montar uma empresa, ele não tem como tocar ela. Sim. Então, assim, eu acho que isso tudo, eu não peguei o documento, me ajudou, porque... Te deu foco. Me deu foco. Porque te limitou. Limitou, porque aí eu peguei e falei assim, mas agora eu tenho que juntar uma grana, porque se eu tiver que ir embora ao Brasil, eu tenho que chegar lá, eu não quero chegar sem dinheiro. Não quero voltar para onde eu saí. Entendeu? Então, assim, onde é que eu trabalhei, fui trabalhar. Então, assim, voltando... Aí, como é que você quebrou? O que você fez você quebrar? Aí, o que aconteceu? Que essa foi a pergunta. A pergunta você foi comeu essa. pelas beiradas e escapou de mim. Muito escapei mineiro. E volto lá. Assim, eu quebrei foi o seguinte, eu fui... Eu com 2 anos e pouquinho, eu abri o primeiro Oliveiras, que é o de Everett. Sim. Era pequeno. E o nome veio do seu nome? Sim, meu sobrenome, né? Boa. Não foi da Olivia, do palito, não. Aí depois eu abri Oliveiras de East Boston, ok? E aí abri Oliveiras de East Boston e depois, o que acontece? Surgiu... Você teve um sócio. Teve um período... Você sempre teve sócio. Sempre sócio. Boa. Eu tenho uma frase. Sócio ruim não fica bom. É verdade? Mas, cara, eu não tive... Algum sócio meu não foi bom pra mim. Foi ruim. Não tive que ia sair fora, mas não tive jeito. Assim... Sim. Aquele sonho. Não, porque sócio é casamento. Quando dá certo... Não, mas sócio é igual casamento. Só porque não tem orgasmo. Sim. É uma merda. Você faz tudo que rola no casamento, menos orgasmo. É uma convivência. Às vezes a gente entra numa sociedade só pelo dinheiro. Qual a consequência disso? O que acontece? Igual eu falei com você. A primeira... Eu tive uma opção de sócio. A primeira sociedade, quando você entrou... Vamos voltar lá no começo. Sim. Quando eu abri o Oliveiras, que aconteceu isso, do Oliverete, que eu tive que ficar 4 meses fechado e tudo mais. Sim. Eu queria tirar um equity na minha casa, porque assim, que apertou e eu fiquei apertado, tinha que começar do zero de novo, não tinha clientes.
né? Sim. Até o cliente voltar e se conseguir se pagar de novo, ia demorar. Então, assim, eu queria tirar um equity na minha casa, mas só que a minha mulher falou assim, não, vai tirar equity na sua casa, tipo assim, e se der errado, você vai perder o dinheiro da casa. Tipo assim, não quis deixar. Aí foi onde é que entrou o sócio. Eu peguei e entrou um rapaz de sócio comigo, que era da minha cidade, tinha estudado com ele, morava em Martasville. Sim. Aí ele entrou de sócio comigo, aí ele começou a trabalhar e tal, foi crescendo. Botou a mão na massa. Foi crescendo. Quando o restaurante estava dando um lucrozinho bom, aí abriu um outro restaurante ali em Everett que chamava Nena's Grill. Eles abriram um restaurante novo. Sim, Nena's Grill. Conhecer. E eu já estava fazendo um dinheirinho. Aí abriu o Nena's Grill na época onde o meu sócio quis vender a parte dele. Eu tinha condições de comprar na época, só que eu fiquei com medo. Por quê? Como estava abrindo o Nena's Grill, já tinha outro restaurante e tudo, né? Eu peguei assim, agora que está sobrando um pouquinho, bom, faço meu salário não vou me mais. endividar. Aí eu comprar dele, e se eu tirar muito meus clientes? Aí eu fiquei com medo. É porque você não me conhecia. Se você tivesse me ligado, nós tinha feito uma análise, eu tinha falado, compra. Melhor coisa que eu fiz. Depois na conversa. É isso que eu te falo. Em Deus eu creio, em dados eu confio. Porque essas dúvidas que a gente tem, a gente só tira elas quando a gente coloca na planilha e modela. Que aí faz sentido. Porque às vezes a gente toma muito essas decisões baseadas no sentimento. Igual você falou, você falou assim, nossa, tava entrando um dinheirinho, agora que eu tô tirando um salário legal, pô, não quero entrar nessa. Cara, fez a sorte novinho e tal. Eu peguei assim, pô, aí eu fiquei com medo. Aí mas se você tivesse feito uma análise, população crescendo, demanda pela comida, entendeu? O cara vai te vender o valor presente agora, depois quanto que eu posso crescer o faturamento disso, eu compro pelo valor presente um caixa futuro. Era Linderful. Sim, então aí acontece, ele pegou... Eu tinha convencido até essa mulher a tirar o relock da casa. Não quis tirar, eu fui e me entrou o sócio. Aí o sócio entrou, aí montou, a sorte foi crescendo, mas depois o Nena's Grill até deu errado, fechou, tipo assim. E o meu foi... Gradualmente crescendo. Crescendo. E tava tanto movimento depois, aí esse imagina se você tivesse comprado com valor presente. Esse sócio que vendeu, ele até depois foi embora ao Brasil. Certo. Aí entrou um que chamava Naldin. Sim. Reginaldo, ok? Aí ele comprou... A parte desse cara, do Nenas. Só que o Naldin, ele era um cara bem esperto para business, assim, ele é bem... Ele, sagaz. Ele tinha coragem. Assim. Sim. O outro que estava saindo... Até eu queria fazer uma churrasqueira, colocar mais perto do buffet, ele não quis, ele não era, era seguro. Sim. O Naldinho tinha uma visão visionário melhor. Mais visionário. Eu falei assim, eu queria fazer essa mudança aqui, isso aqui, antes dele entrar. Eu falei assim, então quando você entrar, eu já fico ciente que eu quero fazer essa mudança. Entendeu? Aí ele aceitou. Falou assim, não, se eu comprar, vamos fazer essa mudança. Ele já concordou comigo que tinha que fazer a mudança. Aí ele entrou, a gente fez a mudança. E o restaurante foi crescendo e que dava muito movimento. Eu lembro, marmita vocês bombavam. Dava conta, assim. Só que esse local era pequeno, só cabia 50 pessoas sentado e tal. E tive um outro fator que é o... Aí acontece, antes disso, aí a gente resolveu abrir um ponto lá em Chibós, o cara ofereceu para mim, onde é Oliveiras lá hoje, né? Aí ele pegou e ofereceu para mim esse ponto pronto. O restaurante aberto, já tinha uns 2 negócios dado errado lá. Sim. Eu olhei o negócio e falei assim, cara, isso aqui... População brasileira gigante. Peguei, e tinha lá um outro restaurante perto lá brasileiro, tinha bastante movimento. Comida. Aí eu peguei, olhei e falei assim, o que tá dando errado? Eu já vi o que estava errado no restaurante, já tive a visão. Pessoal, que quando você entrava tinha um bar grandão, pegava de fora a fora. Sim. E o restaurante mesmo, o buffet, era do outro lado. E só tinha uma portinha para ir para o outro lado. E aí você entrava no restaurante, não tinha ninguém cá. Eles não tinham condição de deixar uma hostess, alguém esperando ali. Entendi. Aí eu peguei e falei assim... Não tinha muita visibilidade. Não tinha visibilidade. Aí eu peguei e falei assim, o erro está aqui. Falei assim, tem um bar que não tem licença de bebida, que eles não deixam pôr licença de bebida aqui. Aí eu peguei e falei com o cara que estava vendendo, falei assim, eu te compro isso aqui, mas se eu conversar com o dono do prédio... que eu quero mudar isso aqui, eu quero tirar esse bar daqui e eu quero abrir uma parede aqui, abrir mais a parede. A parede era grossa, que era muito grossa. E o bar era um bar assim, que era enorme, a madeira assim, gigante. Que o cara falou assim, sabe, isso veio de Nova York, aqui foi colocado com guindaste, isso aqui, é o dono do prédio, né? Ele falou assim que ficou muito dinheiro o bar, que eles gastaram com uma peça única, sabe? Madeira cara, todo bar, toda madeira cara.
Aí eu peguei e falei assim, não aceito tirar, que não sei o que. Eu falei assim, deixa eu te falar. Você falou que a madeira é cara, você gastou muito dinheiro, acho que 90 mil, que ele falou na época, muito dinheiro que gastou para fazer o bar. Eu falei, esse bar não vai nada, não tem licença de bebida aqui. Isso aqui tá atrapalhando o restaurante. Faz o seguinte, então, eu alugo e eu te dou as madeiras para você. Você não é carteiro e mexe com taria, você vende a madeira para alguém, entendeu? Que você quiser. Eu não vou fazer nada, eu vou jogar isso pro lixo. Sim. Para mim não serve. Aí ele deu dar o bar, assim, aí ele aceitou, falou assim, então tá bom, se você me dá as madeiras, que ela vale muito dinheiro, que era morrógano, parece que era as madeiras, entendeu? E peças boa, grossas, madeira de qualidade. O bar, todas. Aí você caiu pra dentro, reformou o trem? Aí pegamos, reformamos, entramos, fizemos a reforma, fiz a abertura e tudo. E quando eu tava reformando lá, sempre passava alguém e falava assim, algum falava assim, já passou aqui uns 5 negócios, tudo fecha. Aí eu reformando ela na reforma, aí quando passava assim, nossa, você pegou esse lugar aqui, nada dá certo aqui. Eu peguei e falei assim, meu Deus, você vai assim, nossa, pessoal tudo pessimista, falando. Levar o pastor aqui pra... Mas aí eu fiz esse mesmo, já tava foco, eu falei assim... E qual que foi o fato que levou você a quebrar? Porque você teve um momento que... Quando que foi esse momento que quebrou e quando que você decidiu... Aí... Ok, você já ia contar a sequência. Você conta a sequência, né? Pode fazer perfeito. Que aí vai chegar na sequência. Boa. Aí abrimos lá, 7 meses, o restaurante já estava dando profit. Certo. Okay? 7 meses depois que eu abri. Empatou e estava dando lucro. Começando a dar lucro. Boa. Okay? Então, o que eu fiz? Eu peguei... nisso já tinha entrado o segundo sócio. Certo. Okay? Inclusive, assim que eu abri... Sim. Ok, quando o sócio entrou, a gente não tinha finalizado a obra ainda. Certo. E já tinha pegado lá, entendeu? Sim. Não, desculpa aí, então deixa eu voltar aqui. O Naldinho entrou comigo, a gente fizemos lá, ok? Aí depois, eu mais o Naldinho, aí já era o terceiro sócio. Tem que voltar aqui. Tanto sócio que até se perde no meio do caminho. Até se perdi, ok. Então, assim, o Naldinho, que é o segundo sócio, a gente foi e pegou Ichiboss. Só que o Naldinho, na época, começou a fazer... flip de casa e tal. Perdeu foco. E começou a abandonar o restaurante, deixar... Perdeu foco. E aí eu peguei e falei, cara, mas ele queria colocar a namorada dele, queria fazer o que queria. Aí começou a dar errado a sociedade. Eu peguei e falei assim, Naldinho, é o seguinte, cara, sua namorada tá fazendo um monte de cagada e você não tá cuidando do restaurante, você quer vender? Só que já até então, o que acontece? A gente já tava gastando dinheiro também de novo em Ichiboss para reformar. E eu também já estava mexendo com real estate. Também já tinha investido. Perdido o foco também ali, já estava em outro lugar. Eu tinha investido, mas assim, eu estava focado no restaurante, mas não ficava... Mas tinha... Não, mas é isso aí. Então, eu cheguei a passar por esse momento. Eu cheguei a olhar propriedades para mim construir em Cambridge. Eu fiz a análise todinha, a gente tinha um capital, eu tinha colocado o depósito, eu perdi o depósito ali. Por quê? O cálculo que eu fiz foi... Se eu caio para construir essa propriedade aqui em Cambridge, eu vou perder o core focus da BRZ. E hoje a gente está crescendo 300%, a gente ia crescer 500%. Falei, não dá. Cheguei para o meu sócio e falei, cara, vocês vão, eu não vou. É linda a oportunidade, vai dar dinheiro, mas eu não vou perder o foco do meu negócio. A minha galinha dos ovos de ouro vai ficar aberta para raposa. Não, filho. Vou ficar no quintal com a carabina. Sim. Não. E graças a Deus, eu olho para trás hoje, foi a melhor coisa que eu fiz. E toda vez que eu perdi o foco, que eu fui fazer alguma coisa em paralelo... Não, é verdade mesmo, assim. Porque quando você... então é o seguinte... Aí você foi, o cara, sei lá, na construção, ele nem a outra, e o que deu? Aí eu peguei e falei com ele, aí ele pegou e falou assim, ele viu que ele estava fazendo bastante dinheiro no real estate, ele pegou assim, então é o seguinte, se eu achar um comprador, quer me comprar, eu vendo. Aí eu peguei... Só que eu não tinha o dinheiro para comprar de novo nesse momento. Na outra vez eu tinha, mas aí eu não tinha momento porque eu tinha investido no imobiliário. Então aí ia ficar bem caro. Aí eu peguei e falei com ele, só. Aí o Wilton, né, que é o Everett, pegou onde o Wilton entrou. Ele tinha uma pizzaria lá em Uber. Ele foi, tava vendendo a pizzaria. Aí ele vendeu a pizzaria e ele até queria montar um negócio lá em Uber na época, um ponto que tinha. Aí eu falei, cara, por que você não compra o Oliveiras? Tipo assim, a metade do Oliveiras de Everett
E a metade do Chibosco que está quase pronto. Né? A gente finaliza ele, entendeu? E é um lugar bom, eu mostrei, falei assim, aqui... Explicou o raciocínio ali? Tudinho e tal, falei assim, quanto dava de lucro cá e tal. Aí ele foi e comprou do Reginaldo a metade, né? E metade, né, de Boston. Então foi onde que ele entrou, a gente finalizou o restaurante, a gente pegou pessoas, um churrasqueiro bom de cá de Everett, foi para este Boston, pegou um cozinheiro, mandou para lá e tal, e fizemos e abrimos. 7 meses depois, o restaurante, como você já estava dando lucro, ok? Então, onde é que surgiu a oportunidade? Que assim, do prédio de Everett, ok? Então, no meantime, eu vendi, aí a gente foi, aí surgiu o prédio lá que o dono do prédio queria vender, ofereceu para mim, falou assim, e o que estava acontecendo? Os meus clientes estacionavam muito ali nas vagas do prédio. Do prédio. E ele bloqueava os meus clientes ali, às vezes parava o carro. Eu lembro disso. Chamava tow. Sim, era maior zica. Dá maior problema. Aí ele pegou assim, você quer comprar esse prédio? Aí fica bom para você pode até fazer um restaurante aqui embaixo, e whatever, os parques. Aí eu peguei e falei assim, mas você vende por quanto? Aí ele pegou e falou assim, 1.300.000 na época o prédio. Uau! Aí eu peguei e falei com o meu sócio, o Wilton, na época, assim, vamos vender o Oliveiras de Boston e vamos comprar esse prédio? Aí ele pegou e falou assim, não acha para comprar e vender isso assim rapidinho? O restaurante falou assim, acha sim. Tipo assim. Abriu a boca e tem alguém aí e tal. Falei assim, vamos procurar. Aí falou assim, pai, 2 pessoas. O segundo, um dos 2 que a gente ofereceu, foi lá, olhou o restaurante, gostou, assim, achou caro, no princípio. Depois, no outro dia, voltou. Eu não tinha falado nem para minha mulher que eu estava vendendo. Foi uma ideia assim, E ela pegou e voltou no dia e falou assim, eu vou ficar com o restaurante. Porque, assim, ela tinha separado mais o marido, né? Sim. E, na época, o marido até tinha ido embora, o ex-marido, e aí isso deu uma boa grana para ela. Sim. de herança não, de divórcio. Então ela estava com capital. Aí ela foi e me comprou. E a gente foi comprar o prédio. Nisso eu já tinha checado a prefeitura, se eu podia fazer o restaurante. Eu lembro que o primeiro andar era tudo apartamento. Sim, era 9 apartamentos. Sim. Fui lá na prefeitura, fui na Câmara do Comércio, chequei tudo antes, se podia construir. Entendeu? Fez bem direitinho na época, né? Assim, de pedir antes, de checar antes. Aí eles deram que sim, que fizesse construir o restaurante, de transformar, né? Comercial, né? Você foi reposicionar um ativo residencial para comercial e não comercial para restaurante ainda. Olha a pica, hein? Então é o seguinte, aí fechamos o negócio, né? Com eles, a vender o restaurante, compramos cá, já... Deu entrada no prédio, comprou o prédio. Só que até então, o que acontece? Eu já estava fazendo os flips de casa de 3 famílias. Eu comprei as casas, 3 famílias. Porque, o que eu pus na cabeça? Vou fazer um capital bem grande, agora vou levantar um capital e vou embora. Sim. Me deram embora pro Brasil. Seu sonho era ir embora. Entendeu? Então, assim, eu fui e entrei, compramos. Então, assim, o prédio também, eu queria fazer ele, vender os apartamentos em cima. Então, eu ia vender as unidades em cima. O que eu falei com ele? Vamos comprar o prédio, a gente... vende os apartamentos, que era $1 milhão, né, que a gente comprou no prédio, e a gente deu 300 mil de entrada, ficamos devendo 1 milhão. Vendendo os apartamentos, né, 250 a 300 mil cada apartamento, então os 6 apartamentos que eu vendesse em cima, já pagava e sobrava dinheiro, ok? Então embaixo ficava payoff. Então minha ideia era poder... refinanciar embaixo, que ia ficar payoff, né? Mas o dinheiro que sobrou, construir o restaurante com o meu dinheiro disso aí, entendeu? Só que aí eu comprei o prédio no nome do Wilton, porque o crédito dele estava melhor, né? E fizemos o LLC, onde eu era 50% e ele 50%, ok? Então é o seguinte, a gente comprou esse prédio e a ideia era essa a princípio. Depois, assim que já estava o prédio no nome dele e tudo mais, o Wilton pegou e falou comigo assim, cara, vamos fazer assim, não? Vamos pegar um loan no banco e vamos vender o apartamento, nada, vamos ficar com os apartamentos, porque quem
pessoas que estão morando em cima, se fazer barulho aqui, vai começar a perturbar, querer usar os parking, tal, tipo assim, porque se vende apartamento, vai começar a querer ter... Se que pôr som aqui, né? Vai querer ligar a polícia. Tipo assim, vão vender nada, vão ficar com os apartamentos. Certo. E vão pegar um loan para construir o restaurante, que é um SBA loan. Okay? Certo. Então, assim fizemos aí, eu acabei decidindo a fazer isso também, né? E aí assim, ok, vamos fazer. Aí onde foi o meu erro, né? Que saí do plano original que eu queria. Por quê? O que aconteceu? Nisso aí, a gente resolveu pegar o loan do banco SBA. Não sei se esse loan é muito longo. Assim. É complexo esses loans. A gente é SBA 7. Né? A gente não vai entrar em detalhes, não, porque o povo não vai nem entender o que está acontecendo. Muito rápido. Então, assim, aí o que aconteceu com esse loan? O banco estava assim, foi pedindo documento, só que antes disso, o meu sócio falou assim, o Wilton falou assim, vamos começar, antes do loan sair, vamos começar a obra. Vamos começar a obra sem o dinheiro sair. Sem o dinheiro sair. Aí começamos. Só que eu tinha os apartamentos da construção que ia me dar dinheiro. Eu ia vender eles e ia vir o dinheiro que eu ganhava a média de 300, 250, 300 em cada casa que eu estava fazendo. Entendeu? Então tinha 3 casas. Então, assim, mesmo se o dinheiro não saísse, eu ia ter o dinheiro para construir. Okay? Então, assim, se desse errado o loan, eu ia ter meu dinheiro. Não tinha no momento ali que eu estava gastando nas casas e estava vendendo os apartamentos. Sim. Então, o que acontece? Começamos as obras, começou as obras tudo, o Wilton colocou o dinheiro dele para começar a obra, ele prestou um dinheiro para o restaurante para até o loan sair, depois o restaurante pagava de volta depois do loan, né, para ele. E nisso foi, aí chegou, o dinheiro acabou e o loan não tinha saído ainda, depois a gente pegou um pouco no banco, e aí o dinheiro não tinha saído ainda do loan, né? Certo. Só que... Resumo da ópera. Dinheiro não saiu, a obra começou, já a pica entrou, já foi merda. Deu merda. Aí é o seguinte, o que acontece? Ele pegou, tivemos que o loan... E como é que você financiou? O dinheiro não saiu? O dinheiro não saiu. Tava contando com o ovo no toba da galinha. Terminamos a obra. Aí eu vendi, onde é que eu vendi o oliveira? Aí eu já tinha oliveiras de Peabody. Já tinha oliveira de Peabody. Eu vendi o oliveira de Peabody não era muito dinheiro, aí para salvar também a minha casa. O que acontece? Aí deu o bom imobiliário, né? Onde estourou tudo. As casas que eu comprei, que eu ia ter lá, nada. O que você estava esperando de equity, perdeu foi tudo? Perdi foi tudo. As casas, todo o dinheiro que eu coloquei. Caraca, você quase que você perdeu foi a casa de morar. E a casa de morar também. Aí eu vendi de East Boston, o de Peabody, para me salvar a casa que eu morava. Caraca. E joguei o dinheiro, porque o juro foi para 11%. Não, o negócio foi desandou. Desandou tudo. Então, assim, onde é que a gente terminou a obra do restaurante, mas eu fiquei com dívidas, tive que pegar dinheiro emprestado. Não, teve que pegar dinheiro para pagar, porque naquela época não tinha acesso a crédito. Não tinha crédito. Pai do céu. Vou falar um negócio para você, olhando para aquela câmera ali, ó, se você pudesse dar um conselho pro Edilson, que está fazendo um negócio hoje brasileiro aqui na área de comida de restaurante, o que você falaria para de conselho? O que você dava de conselho para esse Edilson? Para mim mesmo? Você está conversando com você mesmo, a versão nova sua lá atrás. Cara, eu hoje, assim, pesquisar, pesquisar bastante, né, onde montar restaurante, né, e também fazer uma pesquisa bem bacana em cima do local, né? Se o local é bom para montar um restaurante, entendeu? E com o pé no chão, tipo assim, não fazer igual eu fiz a outra vez, acreditei no dinheiro que ia vir, né? Tipo assim, onde é que eu tive o problema, né? Que eu comecei a construir antes do dinheiro estar na mão. E as coisas mudou, né? Mudou tudo, né? Que deu o boom imobiliário, acabando que me atrapalhou todo o meu projeto, entendeu? Então, hoje, eu faço um negócio, a ideia é ter o dinheiro primeiro para depois fazer o negócio, né? Muito bom, insight riquíssimo, tá vendo? E se você não pegou essa visão, pega agora, segue o cara que ele entende. Hoje você é um cara que, graças a Deus, você tem muito mais do que você precisa. Você já chegou num ponto de vida assim, que graças a Deus, eu sei que você fala, meu sonho era aposentar, mas lógico que a gente tem umas metas agressivas, mas eu posso falar que eu e você, graças a Deus, comparado onde nós saiu lá de Campinópolis.
Mantenópolis, Não, Capinópolis. Capinópolis, lá de Capinópolis, Bela Vista, chegar onde a gente chegou. Pô, não é animal. Meus parabéns pela história mesmo, viu? Obrigado. Você que conhece muita gente rica de verdade aqui, esses que não ficam ostentando aí, mostrando que não é. Porque eu falo um negócio pra você, na hora que eu vejo o cara com aquele carrão, com aquela casa, eu sei quanto que ele tem de dívida. Quanto que ele tem de dinheiro na conta é questionar. Saber, né? Aqui tem muitos ricos falsos, né? Então quanto mais coisa cara o cara tem, mais eu sei o tamanho da dívida. Isso aí. Sei que você sabe aí o como que é a vida de Massachusetts, essa simplicidade, essa vida diferente, bem puritana mesmo. Qual que é a definição de riqueza pro Edilson? O que é riqueza para você hoje? Para mim, riqueza é você ter sua família, né? Tipo assim, ter seus filhos, família, né? Unida e ter um dinheiro para poder passear, fazer, né? Ter o sustento da sua família. Então, isso é a maior riqueza. Saúde, né? Boa. Saúde também é o principal, né? E o resto a gente corre atrás, tipo assim. A gente chega lá. Amém. Entendeu? Muito bom, cara. Muito bom. Eu quero te agradecer muito por essa troca aqui. É um prazer imenso te ter aqui comigo hoje. Prazer. Você tem muita história. Se eu for puxar sua língua de verdade aqui, não vai fazer uma série, né? Nem um podcast. Isso aqui vai virar um Netflix. Bom demais, viu? História. Não, meus parabéns pela trajetória mesmo. E vocês aí que acompanhou a gente até agora, vários insights aqui. Ó, o foco. Toda vez que ele perdeu o foco, deu errado. Sim. Quando ele estava focado, o negócio prosperou. Quando ele estava lá no operacional, no grill, no restaurante, fazendo a marmita, entregando, o trem funcionava. Educação é chave. Por mais que ele foi atrás do conhecimento para fazer aquele prédio novo, pediu permissão, os negócios todos, ele não calculou e estimou o tempo de SBA e a consequência, a probabilidade de ter dado errado. Sim. E fatores externos econômicos que a gente não tem controle. O ciclo de imóveis, né, que te pegou de surpresa e te atropelou. A importância da família. A família na vida do empreendedor é tudo. Sua mãe não estava bem, você meteu o pé na estrada, foi lá passar aquele tempo com ela, priorizar o que é prioridade. Foi muito bom. Né? Graças a Deus. E ecossistema. Você não conseguiria sócio, vender restaurante, comprar restaurante se você não tivesse um ecossistema de pessoas boas em volta de você. Sim, é tudo, né? Outro fator também. Equipe, tem que... Patroa, a esposa. Apoiar, a esposa tá apoiando. Importantíssimo, né? Porque é um dos fatores que leva o cara pro buraco. O esposo ou a esposa. É verdade. Então é importantíssimo aí. E a conexão espiritual, você falou várias vezes aqui, né? Como que você foi criado nesse ambiente evangélico, esse temor a Deus, até quando você estava correndo no cemitério. Sim, a criação dos pais da gente, né? Como o pai criou a gente, educou e tudo mais, ajuda muito também. Sim. Não, muito bons insights, viu? Eu quero te agradecer mesmo por esse bate-papo. Eu sei que você não gosta muito de fazer isso aqui, então eu te agradeço mesmo. Foi bom demais dar conta. E eu quero agradecer a Breezy Seguros, a corretora número 1 dos imigrantes na terra do Tio Sam. Em breve, novidades para vocês. Deixa um comentário aí o que você gostou, o que você não gostou, o que eu deveria ter perguntado, o que o Edilson não contou, que você não cala. Vai que eu consigo perguntar para ele e respondo lá ainda, viu? E manda isso aqui para alguém que sonha em vir para os Estados Unidos, porque o insight que você deu do primeiro ano aqui vale ouro. Não é aqueles coach que fica falando quanto que as coisas custam no Walmart, não. Até o próximo episódio, hein? Um abraço. Valeu. Um abraço a todos. Tchau.